Alimentar-se de forma saudável, quem não quer? Enquanto outros setores perdem espaço no cenário econômico nacional, o mercado de produtos livre de agrotóxicos e de transgênicos não para de crescer. A expectativa é de que ele movimente 2,5 bilhões de reais em 2016, um crescimento de 20% a 30% comparado a 2014. Como as autoridades e a sociedade civil têm acompanhado esse crescimento? É o que você vai saber no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe a diretora da Sociedade Nacional de Agricultura, Silvia Wachner, e o fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura, Roberto Matar. No Rio, o circuito de feiras orgânicas já se tornou referência na cidade. É lá que o ecochefe Rafa Costa, proprietário do Laçai, faz as compras para as receitas que prepara no restaurante. Mas isso não é suficiente. Ele precisa completar a sua demanda, que não é pequena, por orgânicos. Vamos saber como ele faz. Comer aquilo que gosta, que te dá prazer. É bom, né? Chegar em um restaurante, por exemplo, e saber que você está sendo bem servido não é nenhum pecado capital. Agora, já parou para pensar que você pode optar por uma alimentação ainda mais saudável quando os produtos que você consome são orgânicos? Aqui, no restaurante do ecochefe Rafa Costa, é assim. O menu dele é todo elaborado nas 2 hortas que ele tem no estado do Rio, além de parcerias com produtores orgânicos locais. A gente tem uma horta no Vale das Videiras, na região serrana do Rio, que são 10 mil metros quadrados, que é a maior horta que a gente tem uma variedade enorme de produtos. E temos uma outra horta no Itangá, que a gente hoje em dia está usando ela só para batatas. A ideia de fazer a horta a gente já tem há muito tempo. A gente já fez antes de começar o restaurante, antes de abrir o restaurante, bastante antes, a gente fez a horta. E de consumir produtos orgânicos, a gente começou a ir nas feiras orgânicas aqui, até porque eu comecei a me mover com o pessoal do Maniva, do ecochefe. E aí eu comecei a ir nas feiras, achei produtos maravilhosos, qualidade, como você não encontra no Hortifruti, ou numa Cadeg, ou no Ceasa, qualidade muito melhor. De repente não parecem tão bonitos quanto os que estão lá, mas de sabor são muito melhores. O chefe fala sobre a importância de consumir e produzir produtos orgânicos, respeitando a época de cada colheita. Daí, surge um cardápio variado toda semana. Mais importante de saber o que você está comendo, você tem certeza do que você não está comendo, que é para mim, é o maior problema dos produtos que não são orgânicos, você não saber o que você está comendo. Entre venenos, pesticidas, controle de peste, é um mundo que a gente não conhece, e nem muita gente conhece, e não sabe o mal que faz, tanto para a água, quanto para o solo, quanto para a terra, quanto para a gente, que é o consumidor final. Nosso menu, ele varia muito de um dia para o outro, ou de uma semana para outra, é muito realmente respeitando a sazonalidade, respeitando o que os produtores têm na feira orgânica, respeitando a nossa horta. Então, por isso que a gente não tem um menu fixo, é o menu que a gente escreve no quadro todo dia, de acordo com o que tem disponível. E todos os produtos, todas as verduras, seja um ovo, um alface, um broto, uma raiz que vai no seu prato, são ou de produtores orgânicos ou da minha horta. Para encerrar a nossa visita aqui na cozinha do Rafael, fica um aprendizado. Se alimentar bem é sinônimo de qualidade de vida e também respeito por quem cria os produtos e pelo meio ambiente. O principal hoje em dia é ter um incentivo para que as pessoas produzam variedades de produtos. Não só na quantidade, mas variedade. Gostei do exemplo do Rafa Costa e o restaurante, porque uma coisa que estamos falando é circuitos curtos. Uma produção local que tomará 1 hora, máximo 1h30 para chegar à grande cidade. Isso é muito interessante, considerando que é uma grande cidade e o pequeno produtor. Então, a primeira coisa, circuitos curtos é importante. Que é importante melhorar? Várias coisas. A logística continua sendo muito cara. Eu não sei quanto o Rafa Costa paga de pedágio, mas é pedágio muito caro. O pedágio para um pequeno produtor é igual de caro que para um grande produtor. Os produtores têm que acordar muito cedo significa 2 ou 3 da manhã, para trazer seus produtos e estar prontos na feira às 8 da manhã, quando vêm os consumidores.
Por outra parte, nós não temos, deveríamos ter um apoio do setor público, não estou falando do subsídio, mas sim talvez, por exemplo, câmaras frias mais perto da cidade ou onde estão os produtores para colocar seus produtos. O produtor poderia pagar pelo uso da câmara fria, pegar os produtos e trazer à cidade. Por exemplo, a câmara fria com vários produtores se pagaria. Esse tipo de parceria é importante. Por outra parte, eu diria uma divulgação maior. Os consumidores já conhecem as feiras, mas devemos ser muito mais consumidores, para que quando a feira é aberta e até o final da feira todo o produto seja vendido. Essa dificuldade logística que a Silvia esteve falando, ela acontece numa cidade como o Rio de Janeiro, que é considerado o terceiro trânsito mais complicado do mundo, né? Então, esse é dos desafios a ser vencidos, tanto pelos produtores, né, pelo setor produtivo, né? E aí, na agricultura orgânica, você tem hoje agricultores familiares, tem médios produtores, tem os neo-rurais e tem alguns produtores maiores. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, o maior produtor de laranja orgânica do mundo, que são grandes plantações. E esses desafios, eles partem do início, quando um produtor resolve ser um produtor orgânico, porque ele tem que correr atrás do material genético dele que não tem disponível, né? O que você tem no mercado são materiais genéticos, estou falando sementes e animais desenvolvidos para serem criados com os recursos da agricultura convencional, que cumpre a sua função em determinado momento. E vejo que esse trabalho ele é longo, por isso que eu fico satisfeito de ver o desenvolvimento, especialmente aqui no estado do Rio de Janeiro, quando os produtores conseguiram, apesar dessa questão física dele, que a pessoa tem que acordar de noite para viajar de noite, para poder chegar aqui no ponto de feira às 5h30 da manhã, e o cara tem que acordar 2 horas da manhã em casa, porque ele mora 2 horas de viagem, cai uma chuva, uma barreira, etc. Então isso é um desafio. E por outro lado, assim, pelo lado do consumidor, eu penso que é muito importante, viu, a gente poder, toda essa cadeia, aos poucos ir caminhando, porque hoje a gente tem uma pesquisa assim, voltada para isso, ainda não é no volume que a gente precisa, né? Afinal de contas, a gente ainda é menos de 1% da produção em volume do Brasil, né? Mas que o consumidor entenda que quando ele compra uma alface orgânica, ele não pode comparar ela com uma alface convencional. Que é a mesma coisa da pessoa que quer, sei lá, alguma coisa, e ele vai numa marca, porque ele sabe que aquela marca tem características intrínsecas daquela marca, daquele produto, que ele não é igual. Um carro não é igual a um outro carro. Mas que precisa ser divulgado, né? Exatamente. Ser bem mais divulgado. Agora, sobre essa questão, a gente citou o exemplo da cidade do Rio de Janeiro e do circuito de feiras que já está se estabelecendo aqui. Mas a gente ainda não conseguiu criar circuitos parecidos em outras regiões do nosso estado, né? Isso é importante. Alguns municípios têm lugares que o prefeito simpático, o grupo de agricultores familiares ou pequenos agricultores vai abrir um espaço para eles, agricultura agroecológica, orgânica. Mas não é constante. Eu acho que no Rio de Janeiro tem um apoio da prefeitura, as feiras, são várias feiras, têm sua própria gestão. Isso tem que continuar. Escutando um pouco o que o Roberto falava, estava pensando, é uma questão que vai junta, o consumidor com o agricultor, é uma parceria que se vai formando. Essa parceria também no interior é importante. No interior, por exemplo, a gente tem restaurantes, tem spa, tem uma série de coisas que vão comprando um pouco dos produtores orgânicos, mas não é suficiente. Essa parceria teria que ampliar-se e teria que ser mais solidificada em todo o interior do estado. Isso você fala, Geisa, como um pensamento de consumidor, eu acho muito importante, porque se o produtor orgânico coloca o produto dele, e tem algumas feiras no interior, ele vende tudo. Ele tem a feira uma vez por semana, 10h30 da manhã não tem mais nada na banca, porque a pessoa que quer comprar o produto orgânico é todo mundo. E eu acho que é importante também, assim, ilustrando essa questão de que uma alface orgânica, por que ela é diferente, porque ela não é só o produto sem veneno, é muito mais do que isso. Um produtor orgânico, ele não pode ser orgânico se ele planta tudo bonitinho e o empregado dele é tratado como lixo. Ele não consegue certificação. Se ele planta tudo bonitinho, sem veneno, sem agrotóxico, e
ele faz desmatamento, então joga lixo de qualquer jeito, ele não consegue certificação. Então são características de respeito social, de respeito à legislação ambiental que estão dentro daquele produto. Ele não é só um produto. Então quando a gente paga um pouco mais por um produto, cerca de 30% mais, eu falo isso que a minha família consome produto orgânico há muito tempo e eu sei que eu estou pagando mais, mas eu estou pagando para o cara não queimar, para o cara não desmatar, para o cara não usar veneno, porque o veneno que ele vai usar lá na roça, eu vou beber na água aqui da SEDAI, que ele vai descer até para o Rio Guandu aqui, e o método de limpeza de água não consegue tirar o veneno da água. Sobre essa questão da certificação, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Silvia Wachner e Roberto Matar. Recentemente, alguns comerciantes foram flagrados vendendo produtos orgânicos falsos. Eles compravam as verduras e legumes na central de abastecimento em Santa Catarina e os vendiam como se fossem orgânicos. Como identificar se o que você compra nos supermercados e feiras é realmente orgânico? Vamos ver. As normas de produção, embalagem, distribuição e rotulagem para os produtos orgânicos de origem animal e vegetal são reguladas por lei desde 2003. Hoje, 70% dos consumidores do país compram orgânicos em supermercados, 41% em lojas especializadas e 35% em feiras. Mas como saber se de fato estamos comprando um alimento livre de agrotóxicos e de organismos geneticamente modificados, os transgênicos? Para orientar quem está em busca de uma alimentação mais consciente, a Sociedade Nacional de Agricultura, SNA, criou o Guia do Consumidor Orgânico. Desde 2011, todos os produtos orgânicos precisam ser identificados pelo selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica, o SISORG, ou por uma declaração de cadastro. O selo é encontrado em produtos vendidos em supermercados, lojas e outros estabelecimentos. Ele é concedido por certificadoras credenciadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Já a declaração é concedida diretamente ao produtor familiar, que vende a sua produção nas feiras orgânicas do país. Como é feita a fiscalização dessas certificadoras? O processo para uma entidade ser uma certificadora ou um sistema participativo de garantia envolve, no caso da certificadora, que é uma certificação por auditoria, é uma empresa privada pública ou privada, que faz esse trabalho. E para ela se habilitar a ser uma certificadora, ela tem um processo de acreditação pelo Inmetro e um processo de credenciamento pelo Ministério da Agricultura, que verifica as condições de capacidade administrativa, de organização, para que essa empresa possa mandar inspetores ao campo para que eles verifiquem o sistema produtivo dos produtores em vários escopos, ou seja, se é produção animal, se é produção vegetal, se é extrativismo, ou se Mas é quem processamento. fiscaliza isso? Quem concede? Então, quem concede esse credenciamento é o Ministério da Agricultura, que então, a partir desse credenciamento, faz auditorias anuais, pelo menos uma vez por ano, às vezes 2 vezes por ano, e faz a fiscalização no comércio quando é necessário. Tem uma rotina de fiscalização e tem, através de uma contato no Ministério da Agricultura, que é a ouvidoria do Ministério, no momento que a pessoa que desconfia de algum produto que não seja orgânico, vendido como tal, ele entra em contato com esse e-mail. Qual é o e-mail? Que é ouvidoria@agricultura.gov.br. E ali ele faz a sua denúncia, não tem necessidade de se identificar, é a critério da pessoa. E é muito importante que seja esse o caminho, porque isso gera um número de acompanhamento que pode se tornar assim, um processo e vai para o local de origem da onde saiu essa denúncia. E nós, como servidores públicos, temos a obrigação de atender ao nosso cliente, que é toda a população. Então isso é muito importante que seja feito. Então todos que identifiquem ou desconfiem, façam essa denúncia, porque nós estamos querendo que todos entendam que somos todos responsáveis
É um processo da sociedade. É um né? processo da sociedade, exatamente. Agora, em relação ao produtor rural, quando ele decide, vou fazer a minha produção ser orgânica, é todo um processo que tem que ser assistido. Como é que onde ele pode buscar no estado do Rio de Janeiro? Bom, a SNA também lançou um guia do produtor orgânico que está disponível online. Temos na Emater, temos alguns técnicos que conhecem da agricultura orgânica. Por outra parte, na certificação participativa, são diversos núcleos que um agricultor ajuda o outro. Na Embrapa tem alguns escritos também. Na Rural temos algum conhecimento sobre a agricultura orgânica. No Pinheiral também temos. Então, tem algumas fontes, eu diria, não suficientes, obviamente, mas tem algumas fontes que o produtor pode chegar. E, por outra parte, os produtores se falam a si mesmos. Então, um fala com o vizinho e existe muita transferência de inteligência, de conhecimento de um produtor ao outro. Temos que melhorar, sim, mas tem um começo. E também, Geisa, inteirando o que eu falei, tem os produtores que se juntam em associações que só é permitido a eles fazer a venda direta de produtos com a presença deles. Esses produtores, eles têm uma responsabilidade de cumprir a mesma legislação de produção do produtor orgânico, porém, ele não pode revender para terceiros, porque isso é uma organização de controle social. O controle social é o consumidor olhando para o produtor nas feiras, fazendo a compra do produto dele ali. Esse produtor, ele não é certificado previamente, mas esse produtor tem que cumprir as mesmas regras do que um produtor certificado e tem as mesmas penalidades que um produtor certificado tem. A gente está falando, na verdade, de uma rede de confiança que tem que se construir e que precisa muito dessa proximidade, que a gente perdeu um pouco na cidade, né? A gente não constrói mais tantas relações com feirante, com as pessoas que estão próximas da gente, mas que é muito fundamental recuperar a partir dessa produção, a partir desse momento de encontro do produtor com o consumidor. Agora, te interrompo, não é só feirante. Na campanha que a gente começou de valorização da produção orgânica, nós só feirantes, se um consumidor vai para um varejista, grande ou pequeno, encontra uma área que diz orgânicos e o produto não tem um carimbo de que é um produto orgânico, a gente indica, fale com o varejista e exija. Por que diz orgânico e não tem? Então, não só nas feiras, no varejo. Se um restaurante, por exemplo, indica, este produto é orgânico, ok, senhor, restaurante, dono ou chefe, como seja, quais são os produtores onde compra, quero ver certificado. Porque, lamentavelmente, a palavra orgânico está na moda. E tem muita gente indicando, meu produto tal, até produtos industrializados, são orgânicos e não são, não tem o carimbo. Então, o consumidor é muito importante. Tem, eu diria, uma chamada ao consumidor e tem que fiscalizar também os produtos. Procura esse carimbo quando compra no varejo. Como a matéria passou, Geisa, todo produto embalado é obrigado a ter ou o CPF ou o CNPJ, no caso de ser uma empresa jurídica. E aí, a pessoa tem como verificar no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que tem acesso pelo site do Ministério da Agricultura. O que a gente está falando aqui, na verdade, é que existe um caminho, existe um endereço para onde o consumidor pode, de fato, apurar se aquela informação que está sendo dada no produto, de que ele é orgânico, é de fato verdadeira. Isso é importante a gente esclarecer no nosso programa. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A alimentação adequada é tão importante quanto o treinamento físico. Os Jogos Olímpicos vêm aí e com eles a pergunta: o que chegará à mesa do atleta para que ele tenha um bom desempenho? Quem conta pra gente é o representante da Rio Alimentação Sustentável, Richard Smith. O objetivo da iniciativa é apoiar o Comitê Rio 2016 a viabilizar alimentos saudáveis e sustentáveis para os Jogos Olímpicos. Vamos ver. Hoje a iniciativa ela é composta por 30 instituições, né? A iniciativa cresceu, é organizada em 3 grupos de trabalho. A gente tem um grupo de trabalho de fornecimento, um de comunicação e um de legado. Dentro dos jogos, a gente tem a intenção de que a maior porcentagem possível de determinados grupos de alimentos sejam orgânicos, né? Entretanto, a cadeia de orgânicos no Brasil ela já tem um mercado bastante consolidado.
Então, em função desse mercado consolidado, toda a produção que for realizada para os Jogos Olímpicos, ela é uma produção além desse mercado já consolidado. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que essa cadeia ela consiga fornecer alimentos orgânicos para os jogos sem comprometer os mercados que eles já têm consolidados. Então, como estão previstas 14 milhões de refeições, é um volume bastante grande num período muito curto. Em termos de legado, o que a gente tem trabalhado aqui em parceria com o comitê, a gente desenvolveu algumas aulas que o comitê tem um projeto que trabalha os temas olímpicos nas escolas. Então a gente apoiou o desenvolvimento de aulas com o tema da alimentação saudável e sustentável e entre os temas também a gente fala sobre os benefícios da alimentação orgânica, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde nutricional das pessoas. Outra linha de legado que a gente tem trabalhado, especificamente aqui no Rio de Janeiro, é pelo fortalecimento do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas. Esse circuito ele é referência para o Brasil todo, aqui no Rio de Janeiro, e agora o nosso esforço vai no sentido de consolidar uma lei municipal que faça com que esse circuito vire uma política pública consolidada. Como esse evento internacional, que são os Jogos Olímpicos, ajudou no processo de consolidação e de divulgação da importância dos orgânicos? Você estava lá desde o começo acompanhando. A SNA está desde o começo, há mais de 2 anos e tanto, e sempre preocupados um pouco para que a cadeia, digamos, vire uma vitrine. O comitê entendeu que alimentos orgânicos e uma alimentação saudável e a sustentabilidade são importantes. Como mencionou Richard na matéria, nos interessa sim que alimentos orgânicos da agricultura familiar, dos pequenos produtores e saudáveis, sejam colocados na frente dos atletas, eles tenham acesso aos seus produtos, mas sem destruir as cadeias existentes. Isso é muito importante. Uma coisa que a gente ficou preocupada como SNA, que esta coisa seja muito grande e possa trazer a importação de alimentos orgânicos de outros países. Essa seria uma coisa que nos preocuparia muito, porque nos interessa muito que cresçam mais a produção orgânica, que cresçam mais os produtores, que os consumidores entendam, restaurantes, hotéis e todo mundo, caramba, isto foi interessante nas Olimpíadas, porque a gente também não investe neste tipo de agricultura e trabalha com os agricultores. E tem aí um fator de usar a vitrine para divulgar para o exterior o que a gente produz aqui, não o contrário, não que viesse de fora. Não só no exterior, mas também localmente. Somos um país de 210 milhões de habitantes, temos muito a crescer e se conseguiríamos mais gente consciente de uma alimentação boa, de uma alimentação saudável e adquirir seus produtos, se cresce mais a produção, porque temos uma boa demanda, isso pode caminhar junto e virar um mercado muito mais interessante. Que tem um assunto, essa questão da fiscalização, é tão importante a gente trazer junto com a oportunidade que as Olimpíadas trouxeram de divulgação dos orgânicos, porque a notícia ruim, ela parece que reverbera mais rápido, E as pessoas sempre usam a desculpa de que, eu não sei se então vou continuar comprando o alimento cuja origem a gente já sabe qual é. Então, assim, qual a importância também da gente trabalhar isso de forma mais, disseminar mais essa informação de que existe um caminho, existe uma forma do consumidor ter, de fato, domínio do que ele está consumindo. Isso, então, dos dados assim, que eu vejo que de deixar as pessoas tranquilas, a empresa catarinense de defesa agropecuária, agência, ela vem fazendo, se não me engano, 7 anos ou 8 anos, sistematicamente, coleta de produtos orgânicos para análise de resíduos de agrotóxicos. Então a gente tem o seguinte dado, Geisa. Nesse período foram coletadas aproximadamente 1.200 amostras de produtos orgânicos para fazer análise de resíduos de agrotóxicos. Dessas 1.200 amostras, 60 amostras apareceram com alguma alteração, que é pouco menos, aproximadamente 5%. E ao ser levado ao pessoal da fiscalização do Ministério da Agricultura, junto com a Agência de Defesa Agropecuária de Santa Catarina, menos de 1% era contaminação intencional. Então, de 99% do produto orgânico, então, estou falando assim, o número que a gente tem hoje
palpável, 1% foi contaminação intencional. Então, a pessoa, para ser um produtor orgânico, ele compra desafios, porque ele não tem as coisas prontas. Ele vai na loja, ele não tem uma semente orgânica, ele não tem os insumos, ele não tem os produtos para proteger a lavoura. E aí precisa muito do apoio das universidades, de uma série de instituições. Certeza. E em relação à questão que o Richard colocou muito bem, uma coisa que se pensou e vem se fazendo de alguma forma, inclusive no estado do Rio de Janeiro, por meio de editais de compra de merenda escolar, é que para a gente gerar uma demanda dessa, para suprir aí o volume das Olimpíadas, tem que atrelar com um trabalho, um programa público de alimentação escolar, né? Do dia seguinte, para o produtor investir no aumento da base produtiva, que conforme ele mesmo falou, ele não vai deixar de atender o cliente dele para vender produto por 3 semanas. Então, se ele investe para fornecer para a merenda escolar, ele assim, aumenta a base produtiva, ele compra cano de irrigação, ele contrata gente, ele faz novas parcerias para ele poder assim, atender essa demanda e esse aumento de demanda de produção. Isso vem acontecendo, né? Porque as escolas, para quem não conhece um pouco o processo, as escolas elas têm a possibilidade de comprar do produtor, são estimuladas, na verdade, a comprar do produtor local produtos de agricultores familiares. Para a merenda escolar. E preferencialmente orgânico. A gente sempre termina o programa falando um pouquinho do papel do legislativo nesse processo e nos orgânicos não é diferente. A gente falou aqui de uma série de movimentos que começam e que precisam para se estabelecer de um marco legal. Então, pensando no futuro, pensando no legado e nas oportunidades que as Olimpíadas trouxeram para o setor de orgânicos, o que a gente precisa colocar assim, como meta para o legislativo? Legislativo, precisamos de uma lei que funcione para as feiras orgânicas, que atualmente funciona debaixo do decreto, e expandir isto em todo o estado. Isto pode servir para outros estados. Isto tem que estar debaixo de uma lei, um arcabouço legal, que mantenha as feiras orgânicas na cidade do Rio de Janeiro e através do estado. Isto pode depois passar para os outros estados nacionais. Então, uma chamada para todos os legisladores. Seria muito importante. E tem uma experiência de como foi feita a legislação de agricultura orgânica federal, que juntou os setores interessados, consumidores, produtores, certificadoras, órgãos de pesquisa, universidades, setor de educação, setor representativo do consumo, né? Todos têm interesse, porque é uma questão de saúde pública. A questão do agrotóxico é uma questão de saúde pública no Rio de Janeiro muito grave. O Cinturão Verde do estado do Rio de Janeiro é um problema. Então a gente tem que limpar a nossa agricultura. Isso é um trabalho muito grande. A gente tem parcerias da Fundação Oswaldo Cruz com esse trabalho. Então, penso que é um legado muito legal que o Legislativo do Estado faz, é promover uma base legal que deixe essa agricultura orgânica com facilitações para que seja adotada pelos produtores e, por outro lado, os gestores públicos possam também lançar a mão de legislação do Estado para poder dar preferência a esse tipo de produto. Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Silvia, obrigada, Roberto, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerge.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo YouTube da TV Alerj. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.